Oi, sinápticos! No vídeo de hoje eu vou te ensinar tudo sobre a célula mais famosa do sistema nervoso, os neurônios. Vem comigo! Sou a Ana Carolina, neurocientista, e eu te ensino tudo sobre o funcionamento do nosso cérebro. Esse é o nosso primeiro vídeo aqui do canal do YouTube. Mas lá no Instagram nós já somos 65 mil pessoas apaixonadas pelo cérebro humano. Então, se você não me segue ainda, vou deixar aqui embaixo o arroba para depois que você assistir esse vídeo, você ir lá se juntar a nós também no Instagram. Bom, o primeiro vídeo desse canal não podia ser outro a não ser falar deles, os neurônios. Neurônios são células especializadas do sistema nervoso, que também podem ser chamadas de células nervosas. Essas células possuem a função de receber e transmitir impulsos nervosos no nosso sistema nervoso central e por todo o nosso corpo. Isso mesmo, nós possuímos neurônios por todo o nosso corpo. Nós, seres humanos adultos, possuímos em média 86 bilhões de neurônios, que podem se comunicar, se conversar entre si milhares de vezes, o que resulta num número astronômico de conexões e redes neurais. E hoje é com esse modelo muito fofo que eu vou ensinar para vocês a estrutura básica, as características básicas de um neurônio típico, como esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Nós podemos dividir as regiões dos neurônios em três partes. A primeira são os dendritos, que são essas ramificações aqui que são responsáveis por receber o estímulo nervoso. Depois, nós temos essa porção aqui, chamada de corpo celular, essa porção mais volumosa desse neurônio. Esse corpo celular também pode ser chamado de soma. E é aqui que possui o núcleo, né? Lembrando, então, que os neurônios são células, então eles possuem um núcleo e no citoplasma possuem as organelas. E esse núcleo com essas organelas são localizadas, então, no corpo celular desses neurônios. A terceira região que a gente pode delimitar é esse prolongamento, que também vai terminar em ramificações, que a gente chama de terminal axonal, tá? Esse prolongamento aqui tem o nome de axônio, tá? Então, nos neurônios nós temos os dendritos, que recebem os impulsos nervosos, nós temos o corpo celular ou a soma, e nós temos o prolongamento chamado de axônio, e é o axônio que vai transmitir o impulso nervoso para outro neurônio, para o neurônio seguinte, certo? E esse axônio pode variar o tamanho desse axônio. Então, tem neurônios que têm milímetros, né, de axônio e tem neurônios que podem chegar a ter 1 metro de axônio. Geralmente, esses são os neurônios motores que saem do nosso sistema nervoso central e vão para as fibras musculares. Por exemplo, eu posso dar o comando para o meu cérebro de levantar a minha mão. Quando eu dou esse comando, existe o impulso elétrico chegando nas minhas fibras musculares dos braços que fazem com que eu consiga levantar a mão. Então, isso é feito por neurônios motores que têm uma extensão que vem, né, muito provavelmente até aqui o meu braço, ok? Então, é importante vocês lembrarem que o sentido do impulso elétrico, do impulso nervoso, ele sempre é dendrito, corpo celular, axônio e terminais axonais, tá bem? E aí você pode me perguntar, mas Ana, tem essas estruturas em amarelo que eu estou vendo que está revestindo o axônio. Que estruturas são essas? Essas estruturas são chamadas de bainha de mielina. Nada mais é do que uma camada lipídica, uma gordurinha que está envolvendo, revestindo esse axônio. Sim, nós possuímos gordurinha até nos nossos neurônios. Mas não se engane, a bainha de mielina é muito importante para os nossos neurônios. É ela que serve como um isolante elétrico, fazendo que essa condução, essa transmissão do impulso nervoso seja feito de forma mais eficiente e até mais rápida.
Quanto mais mielinizado é um neurônio, mais rápido ele conduz esse impulso nervoso. Mas vocês podem ver também que esse revestimento ele não é contínuo, né? Ele é intermitente. O que quer dizer? Que tem espaços entre uma bainha de mielina e outra. E a esse espaço a gente dá o nome de nódulos de Ranvier ou nodos de Ranvier. Em vídeos mais para frente no nosso canal eu vou explicar que quem forma essa bainha de mielina no sistema nervoso central são células, outros tipos de células do sistema nervoso chamada de células da glia. Mas isso eu vou explicar em um outro vídeo. Antes disso, eu já quero pedir para você curtir e se inscrever aqui no canal, porque vocês sabem como isso é importante para nós que produzimos esse tipo de conteúdo aqui para vocês. A bainha de mielina é uma estrutura muito importante para os nossos neurônios. Inclusive, existem algumas doenças que são chamadas de doenças desmielinizantes, ou seja, que causam a morte ou prejuízo dessa bainha de mielina. Como um exemplo dessas doenças, a gente tem a esclerose múltipla. Bom, agora que nós já conhecemos o neurônio, nós vamos classificar eles. A gente pode classificar eles tanto em morfologia, né, o estudo da sua forma, como também a sua função. Como eu falei para vocês, a maioria dos neurônios possuem essa morfologia aqui. E esse tipo de neurônio é chamado de neurônio multipolar. Por que multipolar, Ana? Porque eles possuem um só axônio, mas possuem múltiplos dendritos, ou seja, múltiplos polos, multipolar, certo? Nós temos também um segundo tipo de neurônio, que são os neurônios bipolares. Isso quer dizer que eles possuem um único axônio e um único dendrito. Então, são dois polos, um axônio e um dendrito. Esses neurônios são encontrados principalmente na nossa retina, ou seja, a luz entra, né, através dos nossos olhos, ela tem que ser levada pelo cérebro até o cérebro por neurônios, que são neurônios bipolares. Também na nossa mucosa olfativa, ou seja, o cheiro que nós sentimos é enviado para o cérebro para ser processado também por neurônios do tipo neurônios bipolares. E o terceiro tipo são os neurônios pseudo-unipolares. Eles são chamados assim porque eles possuem um único prolongamento que se divide em dois, sendo que um ramo vai para o sistema nervoso central e o outro vai para a periferia do nosso corpo. Esse tipo de neurônio é encontrado nos nervos espinhais, onde uma porção desse neurônio vai para o sistema nervoso central e a outra porção vai para o restante do nosso corpo. Agora que nós já classificamos os neurônios de acordo com a sua morfologia, nós vamos classificar ele de acordo com a sua função. Mas antes disso, eu já queria pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, para o YouTube entender que você quer ver mais conteúdos desse tema do cérebro humano. Os neurônios também podem ser classificados em 3 tipos de acordo com a função que eles executam. O primeiro tipo de neurônio que a gente pode classificar são os neurônios eferentes, que são aqueles neurônios responsáveis por levar a informação do sistema nervoso central para todo o nosso corpo. É fácil de lembrar deles porque a gente pode lembrar de efetores. Eles efetivam uma ação. Então, sempre que eles saem do nosso sistema nervoso central, eles efetivam, levam esse estímulo nervoso para órgãos, né, para glândulas exócrinas, endócrinas e também para as fibras musculares. Então, são eles que efetivam, por exemplo, o nosso movimento das mãos e dos pés, tá? Então, são os neurônios eferentes. O segundo tipo de neurônio são os neurônios sensoriais, que são aqueles que vão sentir o ambiente, tanto o ambiente externo como visão, tato, paladar, né? Vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo, e isso está sendo levado até o sistema nervoso central, até o cérebro, para ser processado por neurônios sensoriais, que estão recebendo esses estímulos. E o terceiro tipo de neurônio são os interneurônios, que são aqueles que estabelecem uma conversa neurônio-neurônio, as famosas sinapses. Lembra que eu falei daquela rede complexa
neural, que é formada pela comunicação de 2 ou mais neurônios, eles são formados, então, por neurônios que têm essa função interneurônio. Muito bem, sinápticos, no vídeo de hoje a gente aprendeu, então, sobre os neurônios. No próximo vídeo aqui do canal, já quero deixar um spoiler aqui para vocês, eu vou ensinar outras células do sistema nervoso, outro conjunto de células, que são as células da glia. Então já se inscreve aqui no canal para não perder esse próximo vídeo falando sobre essas células que fazem a manutenção, a sustentação e a proteção dos nossos neurônios. Para você que ficou aqui até o final desse vídeo porque adora aprender sobre o cérebro humano, eu tenho um curso online ideal para você. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para ir para a página do curso online. Lá nesse curso eu te ensino tudo sobre neurônios, sinapse, neurotransmissores e processos mais complexos do nosso cérebro, como o nosso cérebro armazena memória, como o nosso cérebro processa emoções, linguagem e muito mais. Um beijo para vocês e nos vemos no próximo vídeo aqui do canal.